Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo eu vou trazer aí com exclusividade para vocês, certo? Uma entrevista aqui do Dr. Titus Kennedy, certo? Arqueólogo, autor do livro lá, O Verdadeiro Jesus, que já fizemos o vídeo aqui sobre a resenha deste livro aqui no canal, certo? Muito bom. E ele aqui é entrevistado pelo Kirk Cameron, tá bom? Então aqui ele fala aqui, né? Entrevista o Dr. Titus Kennedy, que é autor e que é arqueólogo profissional, para discutir como a arqueologia pode impactar a Bíblia e provar a existência de Jesus, tá? Então aqui ele vai falar sobre a verdade sobre Jesus, o salário de Tiago, tá? E muito mais. Então desde já, pessoal, peço para que vocês inscrevam-se no meu canal aí e já curtam o vídeo, tá bom? Então se vocês gostaram aí desse formato, deixa aqui, tá? Deixa que eu trago mais, tá bom? Então é isso aí, vamos ver o vídeo. E temos várias fontes que falam sobre Jesus como uma pessoa histórica e que discutem alguns pequenos aspectos de sua vida, como seu nascimento, e ele era um professor, ele tinha discípulos, e ele era supostamente realizou milagres, que ele alegou ser Deus, que seu pai era carpinteiro, que ele estava sendo julgado perante Pôncio Pilatos durante o tempo de Tibério, que ele foi crucificado. Há várias pessoas hoje que afirmam que Jesus Cristo não foi uma pessoa real, que ele nunca viveu, que ele nem existiu, embora Jesus seja aquele que dividiu o tempo em dois. Temos antes de Cristo e depois de Cristo. E isso é dividido sobre o nascimento e a vida desse homem, Jesus Cristo. De uma perspectiva arqueológica, o que os estudiosos cristãos e não cristãos geralmente acreditam ser verdade sobre a vida de Jesus. Eles vão estar em todo o mapa, na verdade, mas eu direi que na academia, no que diz respeito a historiadores antigos, arqueólogos, estudiosos bíblicos, ninguém afirma que Jesus não existiu. Então essa é uma espécie de visão marginal por aí, que de alguma forma circulou muito no público, porque temos uma quantidade enorme de evidências da existência de Jesus como uma pessoa histórica. Mas no que diz respeito ao que aconteceu nos evangelhos e na vida de Jesus, você tem uma gama de tudo o que está escrito nos evangelhos. Quase tudo o que está escrito nos evangelhos realmente aconteceu em alguns lugares, algumas pessoas, mas não sabemos detalhes, tipo de coisas. Então há essa ideia muito cética que assume que Jesus foi real, mas eles não sabem muito sobre ele. A partir da arqueologia, que evidências temos que nos dizem que Jesus foi uma pessoa real que viveu no planeta Terra? Algumas das melhores evidências históricas arqueológicas para a existência de Jesus no primeiro século seriam de manuscritos antigos. Então, autores, historiadores e filósofos. Então, o exterior do Novo Testamento, ok? Estamos excluindo a Bíblia aqui. Poderíamos até excluir os escritos cristãos aqui também. E temos várias fontes que falam sobre Jesus como uma pessoa histórica e que discutem alguns pequenos aspectos de sua vida, como seu nascimento e que ele era um mestre professor, ele tinha discípulos, que ele supostamente realizou milagres, alegou que era Deus, que seu pai era carpinteiro, que estava sendo julgado por Pôncio Pilatos durante o tempo de Tibério, que foi crucificado, e podemos encontrar documentos antigos fora da Bíblia que documentam isso? Absolutamente sim. Então, no final do meu livro, decidi colocar todos esses tipos de citações em um só lugar, para que as pessoas possam consultar rapidamente. Porque, como você disse, há tantas pessoas que pensam que nem mesmo temos evidências de Jesus como uma pessoa histórica. E, infelizmente, isso continua circulando. Embora, se você for aos estudiosos especializados nessas coisas, eles não dirão que nunca irão tão longe. Então, o que quer dizer dessas coisas? O que é o ossuário de Tiago? O que é isso? O ossuário de Tiago é outra coisa que eu acho que podemos analisar em termos de evidências da existência de Jesus. Mas também era um artefato muito controverso. Então, um ossuário é uma caixa de ossos. E eles enterravam as pessoas e depois voltavam cerca de um ano depois, coletavam os ossos e colocavam os ossos nessa caixa. E eles os colocaram em uma prateleira para que pudesse armazenar mais sepultamentos, essencialmente
em um túmulo da família para isso. Mas o ossuário de Tiago foi saqueado de um túmulo ilegalmente em vez de escavado durante uma escavação arqueológica normal. Então, não temos todos os detalhes sobre esse processo que gostaríamos de ter. Mas a inscrição é o que realmente fez as pessoas pensarem sobre isso. Porque diz em aramaico, que diz Tiago, filho de José, irmão de Jesus. E é uma inscrição de ossuário muito, muito única, que menciona o irmão. Bem, normalmente eles mencionariam o pai, sim, ou a profissão, ou o lugar de onde eram. Então, de todas as inscrições de ossuário que foram encontradas, apenas uma outra que menciona o irmão e não menciona o pai ou qualquer uma dessas outras coisas. Então, era seu único identificador. E isso nos diz que Jesus, o irmão Jesus, neste caso, é muito significativo. E houve um estudo estatístico feito sobre nomes de Jerusalém naquela época e basicamente determinou que poderia estar se referindo a menos de 2 pessoas. E claro, o único filho de José, Tiago, irmão de Jesus, que conhecemos é Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus, Etan, até menciona que Tiago, José menciona que Tiago era irmão de Jesus. Então as pessoas sabiam sobre esse relacionamento. É de Jerusalém, é de antes de 70 depois de Cristo. Há tantas coisas que combinam nele que realmente parece ser um candidato provável. Sim, é uma inscrição falando sobre Jesus. Ok, quanto a alguns dos locais que vamos quando visitamos a Terra Santa e dizemos: ei, é realmente aqui que Jesus nasceu? É realmente aqui que ele orou, no jardim? Ou onde ele foi enterrado, no túmulo? O que sabemos sobre a Igreja da Natividade de Belém? Foi realmente lá que ele nasceu? Eu diria que há uma boa chance, sim. Então, esses são lugares onde igrejas bizantinas foram construídas sobre locais históricos associados a Jesus. E esses bizantinos são os primeiros cristãos. Uma vez que o cristianismo foi legalizado e eles puderam construir igrejas reais, eles as construíram em locais bíblicos importantes. E eles quase sempre acertam o local, quando somos capazes de avaliar as coisas historicamente e arqueologicamente. Então eles são realmente confiáveis. A outra coisa com esses sítios arqueológicos, Igreja de Jesus, é que se voltarmos ao início do segundo século, os romanos até conheciam as localizações desses lugares. Então havia um imperador chamado Adriano que tentou apagar a memória histórica de Jesus ou sincretizá-la com os deuses romanos. E ele construiu templos romanos em vários lugares conectados à vida de Jesus, incluindo o local de nascimento, o que também nos diz que apenas décadas após a época de Jesus, esses lugares ainda eram conhecidos e eram bem conhecidos o suficiente para que os romanos realmente soubessem onde construir. O que sabemos da arqueologia sobre o julgamento e a crucificação de Jesus? O julgamento de Jesus, eu acho, é um dos eventos mais bem atestados arqueologicamente em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, se olharmos para a narrativa do julgamento em todos os 4 evangelhos, temos uma série de personagens que estão em jogo aqui. Então temos o Ananus, o sumo sacerdote anterior, temos Caifás, o ator, sumo sacerdote e chefe do sinédrio. Temos Pôncio Pilatos, o governador romano, temos Herodes, Antipas, que é o governante local da Galiléia, temos o próprio Jesus e podemos até incluir Pedro lá. Ele tem um pequeno papel a desempenhar. Bem, todas essas 6 pessoas são atestadas arqueologicamente e em documentos históricos antigos. E os locais onde o julgamento de Jesus acontece também são conhecidos. Então, a prisão de Getsemane, sabemos onde Getsemane é, a casa do sumo sacerdote, temos 3 bons candidatos para isso. Há um que eu acho que é mais forte do que os outros, porque a arqueologia nos diz que foi realmente usado por uma família sacerdotal posterior. Então temos o pretório, onde Jesus estava antes de Pilatos, diante de Pilatos, que foi parcialmente escavado. Sabemos onde isso é, incluindo Gábata e aquelas pedras de pavimentação de que João fala. E também temos o local de encontro do Sinédrio. Sabemos onde isso é. Esses edifícios foram todos destruídos em 70, mas podemos apontar onde eles estão e até mas provavelmente parte da coluna do capitel permanece lá. Então é realmente incrível, atestado. E eu acho isso, uau, isso é incrível. Então, o local de nascimento, o julgamento de Jesus e o túmulo. Sabemos onde o túmulo está?
Eu diria que com mais de 99% de certeza sabemos que o túmulo está no que é agora a Igreja do Santo Sepulcro. E isso remonta à tradição antiga, remonta aos antigos escritos históricos, remonta à arqueologia e à singularidade deste túmulo. E você sabe que poderíamos falar sobre muitos aspectos disso, mas é outro lugar onde Adriano construiu, na verdade. Ele construiu este templo duplo para Júpiter e Vênus sobre ele. Então, este era como um grande templo em Jerusalém para os romanos. E ele o colocou bem onde aquela pedra esculpida na rocha do túmulo de Jesus estava. Isso mesmo. Isso diz a você algo que era comum, como marcação dupla ali. Isso era o principal deus dos romanos. E o deus que Adriano se associou a uma deusa, mas se olharmos para o próprio túmulo, é realmente único também. O que sobrou dele é que podemos dizer que foi esculpido no calcário local e é nessa área que foi transformada em um jardim no primeiro século a.C. Então foi usado para outros túmulos, porque na verdade existem outros túmulos do primeiro século naquela igreja, que você pode ver hoje. Tinha um banco de sepultamento, onde lemos nos evangelhos, onde eles colocaram o corpo de Jesus. E era um túmulo de câmara única, como os evangelhos também descrevem, mas esse é um aspecto muito único do túmulo de Jesus. Se você olhar para outros túmulos desse tipo ao redor da área de Jerusalém, eles são todos maiores, tem vários cômodos, porque eram túmulos de família, não eram túmulos individuais, mas ninguém reutilizou o túmulo de Jesus. E não era um túmulo de família antes dele, era novo e ninguém entrou e o expandiu. Então, é um argumento muito forte. Eu acho até mesmo da arqueologia e da arquitetura do túmulo que este é o lugar certo. Há algo chamado inscrição de Nazaré. O que é isso? E por que é importante? Na verdade, é um dos meus artefatos favoritos da época de Jesus e conectado aos evangelhos. É uma inscrição romana, é um édito romano. Nós o chamamos de rescrito porque é uma carta que o imperador teria escrito para uma determinada província, governante ou cidade. E nela eles fazem esse édito. E a carta foi aceita, e então eles inscreveram esse édito em pedra. Então é uma inscrição grega em mármore. E apareceu em Nazaré por volta de 1878. Esse é o registro mais antigo que temos dela. Novamente, não em uma escavação regular, ela chegou no mercado de antiguidades, mas sua autenticidade não é contestada. E nela, ela dá essa nova penalidade, é a pena de morte para algo que não era tão grande antes. E é por roubar um corpo de um tipo específico de tumba, uma tumba sepulcral selada em pedra, e roubar um corpo com más intenções. E se você for pego fazendo isso, ou eles descobrirem que você fez isso, então era a pena de morte. Então, realmente, parece que o imperador, e parece que foi o imperador Cláudio, apenas alguns anos após a vida de Jesus, ouviu sobre a história da ressurreição. Provavelmente ele ouviu a versão do soldado romano que vemos em Mateus 28, 11 a 15, onde eles afirmam que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Então, isso está se espalhando, mas o cristianismo está se espalhando por toda parte. As pessoas estão dizendo que Jesus ressuscitou, e ele quer acabar com isso. Então, ele certifica de que nada parecido aconteça novamente, e talvez seja um pouco retroativo também. Ou seja, se eles descobrirem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, eles podem ser mortos por isso, podem ser executados por isso. Então, é um artefato muito interessante. Você sabe, há algumas interpretações diferentes, mas definitivamente vale a pena dar uma olhada.